Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse é mais um episódio da nossa nova websérie Práticas do TST, onde a gente aborda ferramentas, documentos, enfim, práticas do dia a dia dos profissionais da área de segurança do trabalho. Se você ainda não assistiu nenhum episódio, a gente tem no nosso canal do YouTube uma playlist com todos os episódios que foram ao ar até agora. Vale a pena conferir. E hoje, no episódio 4, a gente vai falar sobre plano de ação. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora. Se liga! A nova NR1, que entra em vigor em janeiro de 2022, ela trouxe à tona, desde a sua publicação, uma ferramenta que é bastante conhecida dos profissionais da área de segurança do trabalho e que será exigida obrigatoriamente dentro do PGR. O item 1.5.7.1 ele traz a exigência de duas ferramentas dentro do PGR: o inventário de riscos e o plano de ação. E é sobre essa segunda ferramenta que a gente vai falar hoje, o plano de ação. Inclusive, muitos profissionais já utilizam essa ferramenta dentro do PPRA, mesmo não havendo exigência por parte da NR9. De toda forma, ainda tem boa parte dos profissionais que não conhecem o plano de ação, que não conhecem essa ferramenta que, como eu comentei, vai ser exigida dentro do PGR. Normalmente, o plano de ação mais utilizado, a ferramenta que acaba sendo mais utilizada como plano de ação, é o que a gente chama de 5W2H. E é sobre ela que a gente vai falar aqui hoje. Mas isso não é uma regra, tá? Existem várias outras formas de você planejar ações dentro das empresas. Eu mesmo outro dia utilizei o que acabou saindo como um 4W1H. E tá tudo bem, me atendeu para as necessidades que eu precisava naquele momento. Hoje a gente vai falar sobre o 5W2H, mas quero frisar que não é um padrão. Existem muitas formas da gente planejar atividades dentro das empresas. Então o 5W2H é a mais utilizada, mas não se prenda só nessa ferramenta. Existem outros modelos de plano de ação. Cada profissional pode utilizar o modelo que for mais adequado à sua necessidade. Não existe a obrigatoriedade de ser 5W2H e ficar copiando e colando uma ferramenta que já foi utilizada por outros profissionais. O que a gente precisa é compreender a estrutura da ferramenta para que ela, no final das contas, acabe sendo útil. Independente de ser 5W2H, 4W1H, 2W, sem H nenhum, enfim. O importante é a gente saber a estrutura da ferramenta para conseguir tornar ela útil no nosso dia a dia. A ferramenta 5W2H, ela tem esse nome porque ela tem 5 questionamentos que começam com a letra W, isso se a gente trouxer ela do inglês, tá? E 2 questionamentos que começam com a letra H, também trazidos do inglês. Mas já traduzindo, a gente vai fazer 5 perguntas. O que, por quê, onde, quem e quando. Como e quanto vai custar. Então é por isso que a ferramenta chama 5W2H. Porque a gente tem 5 questionamentos, 5 perguntas começam com a letra W e 2 perguntas começam com a letra H. A primeira pergunta, começando com a letra W, é what, quer dizer o que em inglês. Nessa etapa, a gente vai descrever a ação que será realizada, dentro do planejamento, o que vai ser feito. A segunda pergunta, também com a letra W, é why, ou seja, por quê. Por que a gente vai realizar aquela ação? Por que a gente precisa realizar aquela ação, aquela atividade? A terceira pergunta com a letra W é where, ou seja, aonde? Aonde aquela ação vai ser realizada? Quarta pergunta com a letra W é who, ou seja, quem? Quem vai realizar aquela ação? Essa etapa ela é importante para a gente designar um profissional, uma pessoa responsável por realizar aquela atividade. E por último, não menos importante, a pergunta final com a letra W, que é when, ou seja, quando. Quando aquela atividade será realizada. Passando para as perguntas com a letra H, a gente tem how, ou seja, como.
como que aquela atividade vai ser realizada, qual vai ser a metodologia utilizada. E a outra pergunta com a letra H é how much, ou seja, quanto que vai custar, seja em dinheiro, seja em tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar alguma atividade que pode ser executada no dia a dia para ficar claro essa questão de dinheiro ou tempo, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, digamos que a atividade seja uma avaliação quantitativa de ruído dentro da empresa para verificar se os níveis de ruído estão dentro dos padrões, dentro da normalidade, beleza? Dentro dos limites. Então vamos lá. Na primeira pergunta, what, ou seja, o que vai ser realizado? As medições, as análises quantitativas de ruído. Why, ou seja, por que a gente vai realizar essas análises, essas medições? Para verificar se os limites de tolerância estão sendo ultrapassados, se os limites estão sendo violados ou se os níveis de ruído estão dentro dos padrões, dentro do aceitável, dentro da normalidade. Where, ou seja, aonde vão ser realizadas essas análises, essas medições. E aí eu vou chutar aqui um setor de uma empresa, sei lá, marcenaria. Tá? Então, na marcenaria serão realizadas análises quantitativas de ruído para verificar se esses níveis estão ultrapassando os limites de tolerância. Estamos indo bem até aqui. Who, ou seja, quem vai realizar essas análises quantitativas dentro da marcenaria. E aí você vai colocar no plano de ação quem é o profissional que vai realizar. Tá? E aí pode ser, por exemplo, o técnico de segurança da empresa. Vou botar, é o Léo que vai fazer. Beleza, se o Léo é funcionário da empresa, isso vai mudar o meu quadro lá atrás no how much, tá? No quanto vai custar. Agora, se quem vai realizar, o profissional que vai realizar, é um terceirizado, uma consultoria, isso vai custar grana, a gente vai também fazer uma alteração no final do how much. A gente vai chegar lá. When, quando vai ser realizado, aí a gente vai colocar a data que este profissional vai realizar a análise quantitativa de ruído na marcenaria para verificar se os níveis estão acima dos limites. Quando? Qual é a data que o profissional vai realizar essas medições? Encerramos as perguntas com W. Vamos passar para as perguntas com H. How? Como? Como essas medições vão acontecer? A gente pode descrever utilizando a metodologia disposta na NHO1 da Fundacentro. E a última pergunta do plano, que é a segunda com H, que é o how much, ou seja, quanto vai custar. Se é um profissional terceirizado de uma consultoria, a gente pode colocar o valor, tá? Ah, vai vir o Joãozinho fazer as medições, bota lá quanto o Joãozinho cobrou. Ou quem vai fazer as medições, as análises quantitativas, é um técnico da empresa, é o Léo que já trabalha aqui. Nesse caso, ele já tem o salário da empresa, normalmente não se coloca em grana, né? Porque a empresa não vai despender de mais dinheiro. Mas a gente pode utilizar o tempo que ele vai levar, né? Dessa forma a gente tem como mensurar quanto que aquilo ali vai custar. Depois, no final das contas, caso queiram fazer essa análise, pode-se calcular quanto saiu aquela medição de acordo com o tempo que o profissional levou, qual é o salário dele, por hora, etc. Então, dá para fazer essa conta também. Como a gente pode ver, é uma ferramenta bastante simples, né, e que já é utilizada na área de segurança do trabalho, mas agora vai precisar ser utilizada de forma obrigatória. Afinal de contas, como a gente já comentou, o plano de ações está descrito como item obrigatório dentro do PGR. Basicamente, é uma constatação do que precisa ser feito e as formas que a gente está planejando realizar essas ações. Basicamente é isso, é uma ferramenta bem simples, mas que pode ajudar bastante no planejamento de uma empresa, no planejamento das ações que precisam ser realizadas por uma organização. É sempre importante a gente colocar no papel ali o que a gente precisa fazer justamente para ter clareza de cada etapa do planejamento. E eu costumo dizer que o plano de ações é uma ferramenta tão bacana e tão simples que a gente pode utilizar, inclusive fora da área de segurança do trabalho. Tá? Ela pode ser usada em reuniões da CIPA, por exemplo, que ainda tem ligação com segurança do trabalho, obviamente, mas pode ser utilizada por profissionais de RH, departamento pessoal, pode ser utilizada pelo marketing, por qualquer área da empresa, inclusive na nossa vida
pessoal também, né? Depois que a gente tem o hábito de começar a planejar cada etapa de uma atividade que a gente vai realizar, a gente começa a ter clareza de cada fase do processo e vai ser muito utilizada a partir de janeiro de 2022. E aí, ficou alguma dúvida com relação ao plano de ação Círculo W2H? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. E se você tiver algum tema para sugerir para que a gente traga e aborde aqui na nossa série Práticas do TST, deixa também nos comentários. Se você quiser saber, se você quiser ver algum vídeo falando sobre alguma ferramenta, algum documento, pode deixar nos comentários que a gente está analisando todas as solicitações com carinho e a gente ainda vai ter muito assunto para trazer aqui nessa nova websérie, beleza? Enquanto isso, eu vou pensando aqui no próximo episódio, em qual vai ser o próximo tema que a gente vai trazer aqui na nossa websérie Práticas do TST. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!